Fala, gurizada! Tudo certo? Quer ficar melhor? Vem aqui com a Paulina Chiziane e vamos conversar então sobre o romance Niket, que é o romance escolhido pela URGS para o seu vestibular de 2025. Tem bastante coisa para conversar sobre essa obra, temas que são extremamente importantes, inclusive que dialogam demais com outras obras, né, que a URGS escolhe no seu universo das leituras obrigatórias. E é uma obra que vocês vão ver aqui, ó, pelo debate, pela conversa que a gente vai fazer aqui, ó, pelo que representa a literatura de Paulino Tiziani, uma obra necessária, gente, tá? Uma obra daquelas que debatem, né, como eu falei, aqueles temas que são cruciais, né, para aquilo que a gente tem como pautas da nossa contemporaneidade. Então, a ideia, né, é pegar os pontos centrais da obra, repercutir um pouquinho a importância dessa grande escritora, e a partir daí a gente segue, né, estabelecendo aí as prospecções, aquilo que a Horus deve cobrar, o diálogo com as outras obras, se porventura surgir aqui no debate que a gente vai fazer sobre a obra da Paulina Chiziane. Coisa fundamental a falar, assim, ó, a primeira escritora moçambicana a ter escrito um romance, Paulina Tiziane. Primeira africana a ganhar o Prêmio Camões de Literatura, máxima distinção para as literaturas de língua portuguesa, Paulina Chiziane. Uma mulher, então, que ela tem um processo, assim, ó, de importância e de projeção internacional, gente, muito significativo. Então, é aquilo que eu digo, né? A URSS, ela vem cobrando muito também esses dados biográficos de escritoras, né? É o que ela tem feito pelo menos nos últimos anos, assim foi com algumas autoras, como a Carolina Maria de Jesus, né? Como a autora do romance Úrsula, Maria Firmina dos Reis. Então, é sempre importante ter essa noção sobre o contexto, a importância e algumas contribuições que essas escritoras e também escritores, né, tenham, portanto, de certa maneira, né, distribuído as suas contribuições para a sociedade, além da literatura. E aí a gente começa a falar um pouquinho aqui, ó, sobre a vida dessa grande escritora africana, né? Ela nasceu em 1955 em Manjacase, portanto, em Moçambique, né? Ela se transfere, né, aos 6 anos de idade para a capital Maputo, fica no sul de Moçambique, no sul de Moçambique. Esse é um ponto crucial, não, claro, na questão da biografia para a obra, né? Para a obra Niket, mas é fundamental porque é um passo temático muito importante para a gente avançar no entendimento da obra, que tem uma disposição bem significativa, um debate entre há uma divisão, né, entre norte e sul, e há uma distinção cultural muito relevante para a obra Niket, né? E a autora, ela muito jovem, né? Ela participa de todo um processo, né, histórico de movimentações, de sedições internas no país, a partir de todo aquele processo que já estava agônico, que era a ditadura salazarista, e que acaba tendo o seu término com a Revolução dos Cravos. E a partir daí há todo um processo, né, de descolonização de Moçambique, né? E isso vai ter depois, né, inclusive, da a Guerra da Independência, que a própria Paulina Chiziane, ela acaba na juventude se engajando, e ela foi uma das ah, enfim, uma das pessoas que teve esse engajamento e lutou, né, pelo processo de independência de Moçambique. Então, ela atuou no caso, era Frelimo, à Frente de Libertação de Moçambique, né? E aí, logo depois, gente, tá? Ela vai escrever o seu primeiro romance, isso em 1990, né? A Balada de Amor ao Vento. Então, como eu falei antes, é a primeira moçambicana a escrever um romance, a editar um romance, né? E logo depois que termina o processo de independência, né? De descolonização, né? Em Moçambique, e aí tem as disputas internas por poder, por perspectivas de gestão do país, e Moçambique entra numa terrível guerra civil.
né? E ela acabou também se voluntariando, gente. Então ela tem essa compreensão social, uma compreensão política que eu não estou dizendo que a obra Niket é uma obra, né, que vai ter esse engajamento ideológico, político. Não é isso, né? Mas a compreensão da autora sobre um processo maior, no caso de Moçambique, faz com que isso, em algum momento, isso repercuta na sua obra. Então a gente percebe que existem algumas reverberações, alguns ecos na obra da Paulina Chiziane. Isso é muito importante, né? A obra, né, portanto, né, como falei para vocês, estreou lá em 1990, né? Niket, né, uma obra que tem uma jornada internacional muito interessante, né? Então a autora ganha o Prêmio Camões, né? Isso tanto é que está ali em 2021, então é um processo muito recente nessa valorização da escritora moçambicana. Agora, quais são os aspectos centrais da obra da Paulina Chiziane, né, que nos interessa e que são relevantes para pensar a obra, né, e o universo, né, literário, que é sempre significativo pensar, né, entender o projeto literário da autora, né, dos autores, enfim. Antes, porque a URSS ela não cobra apenas a noção de enredo, né, como várias vezes a gente acaba refletindo, né, mas tem que ter uma noção da obra dentro do seu contexto. O contexto é de um projeto literário, né? Então é uma mulher que ela debate muito a questão do empoderamento da mulher, né? Então, e principalmente, ó, claro, né, a mulher negra. Então, a discussão na obra, isso é um dos pontos centrais a partir de uma cultura extremamente patriarcal, como eu falei antes também, as distinções entre o próprio Moçambique, na sua concepção, né, geográfica, entre norte e sul, inclusive na formação das mulheres, né, por óbvio, até pela questão da vida, pelo engajamento, pela compreensão anticolonialista, por uma necessidade, né, de deflagrar questões de consciência social, de uma cidadania crítica, a gente tem, obviamente, o debate histórico, a crítica que ela faz à sociedade, muito também a costumes, né? O Niket, inclusive, remete a um processo de uma dança ritualística que vai movimentar uma ideia de comportamento e autoconhecimento das mulheres, né? No processo ritualístico. Debate muito a questão de Moçambique, a questão do feminino. Agora, como linguagem, é uma linguagem muito fluida, é uma linguagem que tu percebe um grande domínio, né, da língua portuguesa. Isso é interessante porque é uma autora moçambicana e até pelas lições do pai, né, que ela desenvolveu esse sentimento anticolonialista durante o período salazarista e a ocupação portuguesa naquele país, né, que é Moçambique. Então ela aprendeu dialetos, né? Como até ligado ao grupo étnico ao qual ela pertencia, que é o Chope, depois a língua Ronga em Maputo. E quando ela entra numa escola católica, e claro, ela não tem como fugir da língua portuguesa nessa África de ocupação portuguesa, né? Então, é uma autora com um grande processo de consciência, gente, tá? E um processo, uma linguagem lírica, ela trabalha com uma plasticidade visual muito bacana, né? Então, essa fluidez narrativa, como ela conta histórias, também é muito importante, né? Algumas referências intertextuais que ela vai fazendo, que ela vai optando, como ela constrói um processo de narrativa, algumas, em Niket tem alguns elementos alegóricos muito importantes, muito bacanas, né? Que a gente vai discutir a partir de agora. Claro que a contextualidade, né? Como eu falei, e aí tem muito a ver a vida da autora, os ecos históricos, né? A Guerra da Independência, a Guerra Civil é importante também, porque estava muito próximo da edição de Niket. Niket foi editado em 1902, desculpa, em 2002 teve a edição do romance Niket. Apenas 10 anos tinha terminado uma guerra civil que durou muitos anos, de 77 a 1992. Tanto é que a obra ela inicia, a primeira ação, né? A protagonista Rami ela escuta um estouro, um estrondo na rua, e ela tem um temor que possa ser uma bomba, né? E a bomba seria o temor, o
o medo, o receio de que a guerra pudesse estar sendo retomada, né? Então, estes ecos que estão que ficam numa comunidade que foi assolada por um processo de guerra. Tá na obra também, gente. Isso é importante, né? E também é importante retratar, porque essa obra ela ocupa um espaço de outras obras da literatura em língua portuguesa contemporânea de autores africanos, né? Então nós tivemos lá recentemente, essa obra ela ocupa um espaço. Uma outra obra foi ambientada em Moçambique, só que era uma filha de português, nascida na África, era uma mulher branca, né? A Isabela Figueiredo, um grande romance, Caderno de Memórias Coloniais, que falava sobre o processo salazarista, a descolonização de Moçambique, né? Enfim. E aí foi substituído agora pela obra de uma escritora moçambicana, negra, nascida, né, mas ali, né, não, de filha de moçambicanos, né. E é importante falar que Moçambique é um país que ele não fica, claro que é um país irmão, né, do Brasil, pela questão da colonização portuguesa, só que não fica na região africana, fica de frente para o continente americano, né? Então fica exatamente de frente para a ilha de Madagascar, é banhado pelo Oceano Índico. E essa distinção que vai ter entre norte e sul é importante, porque vai exatamente, onde é que o subtítulo da obra é uma história de poligamia. E a poligamia, e aí a gente tem que estar entendendo essas distinções culturais, né? Isso pega as raízes africanas mais profundas, né? Só que aí tem uma distinção. O sul de Moçambique, onde a obra é ambientada, que é em Maputo, né, que também, a partir da descolonização, há uma retomada das suas origens, tanto é que antes, durante a ocupação portuguesa, era Lourenço Marques. Então, houve um processo de branqueamento, de cristianização, né, pela forte presença dos portugueses e, obviamente, né, da Igreja Católica. Então, houve um princípio de impor aos nativos, né, de Moçambique, quem nasce em Moçambique, não filhos de portugueses, né, mas africanos, nas suas origens, nas suas tradições, na sua ancestralidade, melhor dizendo, então tiveram que mimetizar a cultura portuguesa, que ela é monogâmica. Então, só que sempre houve ali naquela região, digamos, uma poligamia que ela era não oficial. E é o que vai acontecer nessa obra. Já no norte, né, de Moçambique, não foi tão forte esse processo de cristianização comparado ao sul. Então lá há uma naturalização, as mulheres se colocam, de certa maneira, mais livres, só que estar mais livres, o modelo é patriarcal. Né? Então é um processo quase de objetificação dessas mulheres, mas elas têm uma liberdade, digamos, inclusive em expor um processo de maior sedução através dos seus corpos, né? Ah, isso está na obra, gente. Isso está na obra. Isso é importante que se diga e entra muito essa concepção também cultural, esse ingrediente cultural, essa questão de costumes, de comportamento. Agora uma coisa, tá? A Paulina Chesiane, ela não vai de uma forma pejorativa falar mal da tradição. Ela entende que é um processo histórico, que é um processo que as tradições elas precisam ser muitas vezes, né? Revistas, né? E adequadas, adaptadas a um novo tempo. Né? E, sobretudo, ela discute muito através da personagem Rami, que ela vai desenvolvendo uma consciência, que a própria poligamia, aceitando ou não, né? Compreendendo ou não, a partir de um processo histórico e cultural, nas raízes mais profundas daquele país, mas há um estatuto político, né, que acaba referendando um sistema patriarcal que, sobretudo, ele é misógino e excludente às mulheres. Ela tem essa consciência, isso é muito interessante na obra, gente, tá? Bom, e claro, Niket, o próprio título da obra, né, faz referências, e aí, como eu falei, essa plasticidade visual, esse lirismo que tem a narrativa da Paulina Chiziane, né, essa grande escritora africana. É uma dança ritualística que tem muito a ver com o processo de evolução, não apenas da Rami, né, que é a esposa legítima, mas com
o passar e o andar narrativo também das outras mulheres tidas inicialmente como rivais pela Rami, mas que passam a também fazer parte da sua própria evolução, né? Então é quase um corpo que se coletiviza, né? Como se fosse uma África feminina que ela vai tomando consciência exatamente dessas disparidades e se une enquanto corpo. Isso é interessante também na obra, por esses elementos que eu estou falando para vocês, de plasticidade, de referências simbólicas no texto. Sempre é importante entender quando a obra ela é muito bem escrita, quando há um projeto literário, né, gente? E a Pauline Dizene é uma grande escritora, esse romance ele é muito bom. Porque ele vai tendo camadas simbólicas que a gente precisa entender através das ações, né? Dos desejos, dos traumas que porventura vão aparecer ao longo da obra pelas personagens, e nas personagens, melhor dizendo. Então, o Niket é uma dança ritualística que considera, né, a partir dela, as mulheres desenvolvendo conceitos sobre o corpo, incluindo-se no princípio, né, de vida amorosa, de sexualidade ativa e que acaba também tendo todo um processo de autoconhecimento, né? De corpo e alma, de aspirações, né, que inclusive transcendem apenas uma questão física, né? A estrutura da obra, gente, tá? Então as questões bem técnicas, né? É uma obra dividida em 43 capítulos, então não é um romance assim, digamos, né, pequeno, né? Mas é uma leitura deliciosa, porque a escritora ela conta muito bem histórias, né? A edição que eu tenho, que é da Companhia de Bolso, né? Uma edição que essa edição eu tenho aqui, deixa eu ver, tem umas 290 páginas por aí, né? Agora, o foco narrativo é em primeira pessoa, isso é importante, né? Coloca exatamente a perspectiva da mulher. Então há um local de fala aí, né? Um lugar de fala que é importante, né? O tempo, como eu falei, tá? A obra é de 2002, então ela é muito próxima do término da Guerra Civil naquele país. E claro que as discussões são. Não há recuo temporal, né? É exatamente ali, né? O debate contemporâneo à edição da obra, né? O espaço, como falei, é sul de Moçambique, é Maputo, que é a capital do país, né? E aí as personagens centrais, gente, isso aí é muito interessante, né? Quando a URGS ela coloca uma obra que tem vários personagens, é um romance, ou não apenas um romance, né, mas uma peça teatral, mas que tem vários personagens, fazer aquela questão de associação, né, de personagens às suas funções. Então, como essa obra ela traz, né, a questão da poligamia, então nós temos mulheres que acabam sendo esposas de uma personagem, né? Então, o casal central que se oficializa ali em Maputo, né? Então, o casal legítimo é a Rosa Maria, que é a protagonista, né? Apelido Rami, que vai ser a primeira dama, a rainha mãe. A mulher é uma mulher muito forte, né? Tem 5 filhos com Antônio Tomás, que é o Tony, certo? Então é parte daqui desse casal. E aí o que que a URSS pode fazer? Já criar alguma coisa, trocando exatamente a ordem das outras mulheres, porque há uma ordem, certo? Inclusive na busca, quando a Rami ela sabe que ela é traída, ela busca encontrar as outras mulheres, ou pelo menos a cada mulher que ela inicialmente uma amante do Tony, e cada nova mulher revela que é uma outra mulher. Né? Então fica um encadeamento, quase um efeito dominó. Ela vai numa primeira casa, aí na primeira casa caiu, aí vem uma outra, aí vem uma outra, e vem uma outra. Então há uma ordem nisso. E aí tem que saber que Rami é a primeira, Julieta é a segunda, a Ju, né? Depois a gente vai entender por que que ela é chamada de a enganada. Aí tem a terceira, que é a Luísa, a Lu, que a gente vai entender por que que ela é chamada de a desejada. Aí vem a Sali, que é a quarta, porque a gente vai entender por que que ela é chamada de a apetecida. E aí vem a Mauá Soalé, que é a quinta, que é a amada. E aí ainda vai ter mais outras. O cara era
É impressionante, né? O que o Tony ele tinha por um princípio de buscar mulheres, né, nos seus relacionamentos. Então, vai ter ainda uma sexta que é uma amante, né, que é uma mulata belíssima, a Eva, e aí vai ter uma sétima já numa estratégia para desconstrução dessa poligamia feita pelas próprias mulheres que fazem uma espécie quase de um parlamento, uma liga das mulheres contra o Tony. É muito impressionante e chega e atinge um processo do drama, atinge o humor, a obra, né? Que vai ser a Salwa, muito jovem, que o Tony vai rejeitar. Então são, ao todo, gente, são sete mulheres, e ainda tem mais uma que ele sempre vai traindo as mulheres, né? Então, ele vai trair a Eva, que seria a sexta, a mulata, né? Belíssima, com uma outra quando ele vai para Europa, ele vai para a França, numa espécie de uma lua de mel com a Gabi. Então, situando, são oito mulheres que aparecem no texto. Então, daqui a pouquinho, o que a URSS pode fazer? Ela pode trocar uma ordem aí, daqui a pouquinho ela pode fazer isso. Ou daqui a pouquinho colocar esses termos, né? Que a Julieta é a desejada, né? Que a Sally é a amada. Então, cuidem. Ah, mas que saco, Gilmar, a URSS fazer uma coisa dessa. Gente, é leitura obrigatória, né? Então, tem que organizar, sistematiza, olha esse slide, né? E confere ali, organiza um esquema mental, porque daqui pode ser uma questão. E outra coisa que a URGS pode fazer, porque já que são muitas mulheres, né? E até agora eu só falei do Tony, mas daqui a pouquinho a URGS ela dá exatamente assim, ó, no contrapé, né? Ela vem exatamente naquilo por onde ninguém espera. E daqui a pouquinho aparece personagens masculinos, né? Além do Tony, que é importante, duas outros personagens, o Vito, né? E o Levi. E por que o Vito e o Levi? Porque o Vito e o Levi vão ser, em algum momento, amantes da Rami. Certo? Então daqui a pouquinho aparece uma afirmação que a Rami ela é traída pelo Tony, em que o Tony, portanto, tem várias mulheres e a Rami, portanto, ela mantém o processo de uma total fidelidade, uma monogamia plena. Não, não. E aí não é nada de crítica ou algo que vá contra, né, os valores morais da Rami. São situações muito distintas, tá? As duas são muito distintas. Inclusive, a segunda relação, não com o Vitor, mas com o Levi, é uma imposição, inclusive pelo sistema poligâmico, que a gente vai ver no enredo. Então, só apresentando, né, gente, algumas preocupações são importantes sobre estrutura, prospectando o tipo de questão que o URSS pode cobrar. Então, basicamente é isso. Daqui a pouquinho o URSS pode trocar também a relação, né? Lembra que eu falei, ó, o norte é um processo que a poligamia ela é naturalizada. As mulheres são mais emancipadas, há um processo de maior emancipação até em explorar melhor o corpo como elemento de sedução. Agora, o Sul não é tão forte isso, há uma poligamia que ela existe, mas ela não é oficial, por uma ocupação portuguesa, cristianizou demais aquela região, e daqui a pouquinho o que que a URSS faz? Ela inverte, tá? Então, cuida esses detalhezinhos, gente, tá? Que são importantes para a formatação de questões. Vamos para o enredo, gurizada, para essa grande obra. E mesmo quem não leu, tá? É uma escritora, gente, tá? Que vale a pena ser lida. É um romance, assim, ó, que além do vestibular, como eu sempre digo, né? Fica por um processo assim de construção de, além de construção de imaginário, sempre uma construção também assim, ó, lúdica, mas cidadã. São obras necessárias, obras que trazem temas importantes, né? Para o nosso conhecimento. E eu sempre digo, conhecimento liberta, gente, tá? Começa a obra, como eu falei para vocês, qual é o relacionamento oficial, né? É a Rami, que é a Rosa Maria, e o Antônio Tomás, que é o Tony, certo? E aí, por toda uma tradição sul-moçambicana, a Rami, a mulher, né, nesse casamento oficial, ela é subordinada ao homem, ela é submissa ao marido. E são 20 anos, né, que ela cuida da casa, que ela cuida do Tony, e ela cuida dos cinco filhos que ela tem com ele, né?
Então ela vai ser muito impactada quando ela vai saber que o Tony tem um amante, né? E o Tony, principalmente depois que ele teve, ele é um cara que ele tem status, né? Ele é um cara do alto escalão da polícia, é o comandante da polícia de Maputo, então não é pouca coisa, gente, tá? Só que isso é importante, desde que ele assumiu esse posto na polícia de Maputo, ele começou a ficar muito mais ausente, né? Então, ausente de casa, né? E vai ser uma realidade não só dela, das mulheres em África. Isso é interessante também essa discussão, né? E ele começou a se aventurar, né, com outras mulheres, né? Enfim, mas este é o núcleo, certo? Então, é a Rami e o Tony, certo? Oficial, oficial. Ok. Como é que inicia a obra, gente, tá? Então, a Rami, ela tá em casa, ela escuta um estrondo fora, né, de casa, na rua, né? E ela sai, ela fica assustada, como eu falei, ecos da Guerra Civil, que recém havia acabado ali, tinha deixado marcas profundas e traumas naquela comunidade, né? Ela associa uma bomba. Aí quando ela chega na rua, aí algumas vizinhas contextualizam que é o filho mais novo dela, o caçula, né, que é o Bentinho, que foi pegar manga, né, numa árvore e acidentalmente deixou cair a manga e quebrou o vidro de um carro de luxo. Aí o dono do carro, né, ele fica injuriado, né, e aí vem com impropérios e ameaças. Ela fica assustada com tudo aquilo, né, e ela fica sempre entrando no processo reflexivo. É muito importante isso, gente. Então tem muito monólogo interior, aquele fluxo de consciência, né, na obra. Então há uma característica também que é interessante, esse processo de psicologismo no texto, porque não é uma coisa linear, sabe, esquemática, de personagens caricaturais, né, em que, ela é subordinada ao marido, depois ela toma um processo de consciência e se emancipa. Não, há processos, né, de reflexões, processos internos, de cicatrizes profundas, de traumas, não só dela, mas que vêm de um processo cultural, de um processo muito profundo, né, gente? Então a Paulina Chiziane, ela fala de uma África profunda, que não é de uma África superficial. Ou apenas pegar um tema, vou discutir esse tema trabalhando. Não, não. É com profundidade, é com processos de camadas. Então a gente vai ter que entender as camadas que ela se dispõe. A gente vai ter que ir raspando essas camadas para tentar entender qual é a base, né? Qual é o sentido profundo do seu texto, né? Então, e ela fica lamentando, né, que não tem o Antônio Tomás, né, o marido, então o Tony, não está em casa. Porque o marido em casa é segurança, é proteção, então ela não estaria daqui a pouquinho escutando desaforos daquele outro cara ali, que acidentalmente o filho quebrou lá o vidro do carro, né? Então ela fica muito mal com aquilo, ela começa a pensar a sua vida. Isso é um processo ali, gente, tá tudo acontecendo simultaneamente, né? Ah, e aí, claro, vai ter gastos, vai ter custo, né, para cobrir aquilo, mas daqui a pouquinho isso para ela é tão menor, né? O problema maior é exatamente a ausência que ela sente do Tony. Só que aí parece é interessante, gente, e aí eu vou dizer para vocês, tá? É o grande tema do romance que a URSS pode cobrar. Tá? Não é só a questão da poligamia, dos processos históricos, né, do choque cultural entre norte e sul de Moçambique. O grande tema dessa obra já está assim, ó, projetado nessa cena. As mulheres, as vizinhas da Rami, elas percebem que ela está mal com essa situação, né? E elas começam a conversar com ela. É um cortejo de mulheres que começam a falar das suas histórias. Então ela começa a ser uma grande coletora de histórias, de memórias, né? E elas falam também que elas vivem com essa mesma angústia pelo a ausência dos seus companheiros, seus maridos, né? Então elas se solidarizam a Rami é o fato que ela escuta, ela está acolhendo, portanto. E lembra, né, que quando a gente escuta uma pessoa, a gente tem esse processo de empatia, a gente está salvando essa pessoa, né? Escutar não é simplesmente estar aqui, eu estou parado e pensando em outra coisa, é se colocar no lugar dessa outra pessoa, a alteridade. E isso quando acontece entre mulheres, gente, né? Então, o respeito, o acolhimento, a solidarização.
ok? Tem um nome, sororidade. Este é o tema da obra, gente. O que mais fica, assim, o que mais se processa como algo maior é a sororidade, essa compreensão de solidariedade entre mulheres, né? Que acabam trazendo acolhimento, entendimento, apesar da grande diversidade de pensamentos, apesar de serem, de ter embates internos, por vezes, sabe, até embates físicos, mas em algum momento se entende que todas essas mulheres formam um corpo único, como a própria, eu tô entendendo, eu estou trazendo isso para vocês. O corpo da mãe África tá ali. A unidade que de alguma forma ela foi fragmentada, seja o processo histórico das colonizações, à medida que houve a descolonização, é necessário buscar uma unidade, e a unidade dessas mulheres também não deixa de ser uma materialização metafórica daquilo que é um desejo histórico do país, né, de buscar essa unidade, esse entendimento, essa ancestralidade, esse processo identitário. Isso é muito significativo para a obra, para ver que grande escritora Paulina Chiziane, gente, numa ação simplesmente assim, ó, de um convívio, né, entre vizinhas, ela já começa a processar aquilo que vai ser o seu projeto ao longo da obra. Então, esses desfiles de narrativas, né? E então a Rami, ela começa a perceber, né? Se elas solidarizam com o seu sofrimento naquele momento, ela percebe que não são as suas vizinhas, mas somos todas mulheres cansadas, usadas, belas, feias, novas, velhas, em situação de abandono, né? E aí a descoberta avassaladora, e aí o que que ela vai fazer com essa revelação? Ela sabe que o Tony tem um amante, né? Aí que tá, e como eu falei, é um processo, ela não fica apenas, né, considerando assim um coitadismo, ela coloca de uma forma que seria muito superficial, culpar, esse homem, né, me enganou esses 20 anos, porque não é assim, gente, tá? Porque a gente tem que pensar a obra dentro de um contexto, né? Aí se documenta um princípio, lembra a tal da verossimilhança? Tão reivindicada lá no século XIX pelos realistas, aquela verossimilhança social, histórica e tudo mais, porque se é uma mulher que há uma compreensão e uma formação cultural de subordinação aos homens, então ela não vai se, digamos, a Ramir, com essa descoberta, né, que ela está sendo traída pelo seu esposo, ela não vai automaticamente entrar num processo de culpabilidade ao homem, porque é anterior uma formação que está incrustada num princípio, né, da sua da compreensão de mundo, da sua perspectiva de sociedade de mundo, né? Então ela se culpa. Porque durante esses 20 anos, então, a culpabilidade por ela não ter atendido, então ela falhou. Então, porque há uma formação e há um pensamento, né? Claro que isso ao longo da obra, isso eu falei, é um processo, gente, de construção, ou melhor, de desconstrução de valores, de desconstrução de uma perspectiva, de desconstrução de aquilo que acaba sendo, né, um processo histórico cultural, que acaba sendo muito mais do que secular, né? Certo? Tá? Então, e aí então ela passa, de certa maneira, a gente percebe que ela, apesar de ser muito altiva, ser uma mulher forte, sofrida, mas é uma mulher que ela não tem essa consciência sobre si, sobre a sua existência, sobre o seu próprio corpo, né? Sobre aquilo que ela pode potencializar nos seus reais desejos, né? E aí entra uma outra grande metáfora do livro que atravessa a obra, gente, tá? Surge o duplo, o espelho. Tá? Na casa da Rami, então, ela conversa com o espelho. Primeiro, ela sofre bastante, né? Então, ela fica diante do espelho e ela vê ali a sua imagem refletida, por óbvio, né? Então, as olheiras, a sua máscara de tristeza. Só que do nada parece que aquela imagem ela acaba abrindo, né, uma outra projeção, né? Parece que essa imagem tem uma outra que se descola dessa, que é a real dela, né? E é feliz, né? E ela diz que é uma mulher intrusa no espelho, porque é uma mulher feliz, com olhos brilhantes, é uma mulher que inclusive dança, só que é gêmea dela.
Aí percebe que aí entra o fluxo de consciência, aí é o monólogo interior. Na realidade, é uma grande alegoria plástica, né? Essa imagem em movimento, né? Que vai ser o processo da sua evolução. Que seria, ela se vê, que seria inclusive uma imagem que em algum momento da vida no passado ela prospectou, mas que agora ela desejaria para o seu futuro. Mas é uma forma de escolar-se da tristeza, do sofrimento e buscar exatamente lutar pela emancipação. Né? Se essa gêmea, essa intrusa, se descola, de certa maneira, da sua fisionomia de tristeza, né? E de derrocadas, de ruína pessoal, num relacionamento amoroso, então ela precisa também se descolar e se emancipar dessa vida de subordinação. E aí entra um processo de autoconhecimento que vai deflagrar lá no final, chegar exatamente no clímax que a gente vai ter que caminhar para lá, certo? Como ela vai fazer essa caminhada. E sempre essa imagem da dança libertadora que é Annie Cat. Essa dança que é importante ao longo do livro. E a dança traz o movimento. O autoconhecimento é movimento. A Annie Cat é movimento. E aí, claro, ela começa a aumentar um pouco a sua confiança, e a partir disso, aquela gêmea que jamais tripudia sobre o seu sofrimento, né? Seria uma forma de falar assim, ó, olha, Rami, tu pode ser feliz, né? Então, tu pode dançar ritualisticamente o teu processo de entendimento, né, sobre a tua vida. Tu pode ressignificar a tua existência e esse relacionamento. Então, vai à luta. E a partir daí, ela deseja conhecer a amante do Tony, né? E é claro, inicialmente aqui, gente, tá? Já tá nesse quadro, tá? Eu meio reproduzi aquilo que estão lá nas personagens, tá? Lá no início, naquele slide sobre os aspectos estruturais. Mas aqui nós temos todas as rivais que ela vai ter inicialmente com esse conceito, né? Só que ela não sabe que são todas essas mulheres, ela não sabe exatamente onde moram, ela sabe que tem uma, tá? E aí ela vai, não é pra, aí, tu falou de uma questão da sororidade, não, ela vai assim, ó, como ela tá no processo de evolução, né? Mas ela vai querer ajustar as contas, ela vai lutar pelo seu homem, né? Como eu falei para vocês. Então não é uma tomada de consciência, ele é o mal, né? Ele é um transtorno, eu vou me vingar do cara. Não, porque ela vem, como eu falei, dessa tradição em que ela é subordinada, em que as mulheres são subordinadas, estão subjugadas, né, a um processo social de patriarcado. Então, é o primeiro passo, é uma construção para se desconstruir. Então, ela vai querendo lutar, né? Se é amante dele, tipo assim, ó, eu sou a legítima. Calma lá, né? Então, ela vai tomada por essa impulsidade, por essa defesa de honra do seu relacionamento e também dos seus 5 filhos, né? Então, e a Rami, ela chega descontrolada na casa da amante, né? Que é a segunda mulher. Então começa aqui, cuidem isso, né? A segunda esposa, a segunda dama, né? Ela não sabe que ela é esposa, ela sabe que é amante. E quando ela chega lá, e claro, né? Então, quando a impulsidade, defendendo o seu relacionamento, seu quinhão naquela condição, né, monogâmica, né, na condição dos 20 anos que ela tem de vida e de convívio com o Tony, e a Julieta reage. Ela reage, e aí, gente, ó, mas é uma briga. Ela sai no soco, na porrada, cabeçada, joelhada. Olha, elas chegam a sair assim, ó, para a parte externa da casa e assim, ó, ensanguentadas, caem na rua, saem, mas assim, ó, é uma briga feia da Rami com a Julieta. E quem leva pior, né? A Rami tivesse assim um nocaute, quem ganhou a luta foi Julieta, e ela tá toda ensanguentada lá na rua, e aí que tá, o que que a Julieta poderia fazer? Daqui a pouquinho dar uma gusparada nela e entrar pro interior da casa? Não. O que que ela faz? Ela recolhe a Rami. Ela leva para o interior da casa a Rami, dá um banho na Rami, empresta ela as suas melhores roupas. Então, olha o que eu estou falando para vocês. A obra toda é atravessada por este termo que é a sororidade. Por mais que essas mulheres elas entrem, inclusive, assim, em embates violentos, né? Mas em algum momento elas têm um processo empático. Isso é muito interessante, gente, tá? E eu insisto, talvez seja o grande valor
temático da obra seja a sororidade, tá? E Moçambique, na África, que represente essa diversidade, esse universo tão fragmentado de mulheres, com uma unidade africana. Uma unidade dessa mãe África, desse território, que seria a unidade pelos princípios, pela ancestralidade, pela base identitária. É o que eu vejo na obra, né? Como uma relação de projeto da autora nesse texto, né? E aí a solidariedade, né, que passa a ter, e é um diálogo possível, as coisas já são mais apaziguadas, né? Houve uma mediação ali, e o que que acaba acontecendo, né, a partir disso? A Julieta conta a história dela, que desde menina, né, ela foi então enganada, ela foi iludida pelo Tony, né, com as falsas promessas, e ela possui 5 filhos e está esperando o sexto. Então percebam, e um detalhe, e o Tony há 7 meses não aparece na casa. Então, com isso, a Rami, ela fica comovida pelo relato de Julieta, porque olha o espelho, né? Ela acaba vendo na Julieta também a sua imagem, há um espelhamento. Então, ela pede desculpas, há um abraço, e a Julieta cai em prantos, chora. E aí há uma outra revelação. A Julieta revela, portanto, a Rami, que o Tony tem uma amante. Então, a Rami, a esposa legítima, a primeira-dama, descobriu que ele tem uma amante. Aí, então ela vai à casa da outra que percebe que ela não é uma amante, ela tem o status de uma esposa. E ela revela que ela é traída por uma outra mulher. Então vai ter uma terceira mulher. Então começa a se constituir um processo poligâmico. Não é só uma questão de um cara que tem amante. Naquela cultura, nas raízes profundas de África, é uma poligamia que não é nada assim, ó, que se restringe a um processo moral inadequado, pejorativo, não. É uma coisa que é um valor, né, gente? Uma coisa, é um valor cultural que ele é legítimo. Agora, se é legítimo, então vamos dar visibilidade. Tu tens responsabilidade, seu Tony, né? Então, a terceira mulher, né, que a gente vai ver agora na sequência, que é mais jovem do que as duas, né? Então, provavelmente as duas podem estar sendo negligenciadas até por uma questão dele ter mais desejos por uma terceira mulher que é mais jovem que elas, né? Só que mesmo assim, percebam que a Ramir, ela não se volta contra o Tony. Ela quer lutar por ele, né? E aí o que que faz, né? Quando o Tony retorna à casa, ela vai ter uma conversa, tentar conversar com ele, tipo uma DR. Né? E aí então ela fala sobre o que está lhe angustiando, né? Que ela tem saudades, que ela anda ansiosa, e ela revela a briga que ela teve com a Julieta, com a amante dele, né? E aí ele, o Tony, ele não fica tipo assim, ele é indiferente. Eles estão indo dormir, né? E ela só resolve ter essa conversa que ele tá dormindo, ela acorda ele, porque ela pensa, inclusive, assim, eu vou fazer uma bobagem com esse cara dormindo. Então ela acorda, começa a conversar, e quando ela fala sobre a Julieta, ele mantém essa indiferença, ela diz assim: olha, o Tony, traição é crime. A reação dele, gente, assim, ó, e aí ele é prepotente, só que a prepotência, o que que legitima a prepotência? Também é um valor cultural, que é essa cultura misógina, essa cultura de serem diferentes as mulheres, né? Essa cultura patriarcal. Né? E ele diz pra ela, como tá ali, ó, destacado no item B da seção 7 ali, ó. Pureza é masculina, Ramir. A pureza é masculina. O pecado é feminino. Só as mulheres podem trair. Os homens são livres. Então, traição é coisa de mulher, não de homem. Olha como ele legitima o seu discurso a partir do quê? A partir de uma cultura patriarcal. Né? Então, ele é extremamente prepotente. E aí tem mais uma coisa também, né? E essa prepotência alicerçada além desse patriarcado, mas dessa cultura de violência, que ele também tem a sua base, né, profissional, sua função, que ele é o comandante de polícia de Maputo. Então parece que ele está acima do bem e do mal, como homem num relacionamento
matrimonial, uma questão de casamento, né, nessa sociedade patriarcal, mas também na sociedade moçambicana, em Maputo, que é a maior cidade que tem lá em Moçambique, por isso que é a capital, no sul. Então eles colocam como um homem que é a lei. Ele se legitima em alguns níveis também, né? E aí o que que resta a ela a partir da reação do Tony, né? É lutar para se transformar, para tentar conquistar o seu homem. Aí ela se inscreve num curso, seria uma espécie de um curso de sexualidade, né? E tudo mais, que vai ter uma conselheira amorosa, que fica espantada, são 15 aulas que ela faz, né? E ela fica espantada porque a Rami não entende nada sobre sexualidade, sobre o próprio corpo, né? E tudo mais. E ela precisa, então, entrar no processo de entendimento da sua sexualidade, amadurecer sobre relacionamento amoroso. E aí, então, quando durante as orientações, essa conselheira amorosa, ela lembra de uma frase, né, que ela escuta, né, que ela precisa, que a conselheira amorosa diz para ela que precisa se tornar mulher, e aí ela remete àquela frase da Simone de Beauvoir, né, que era companheira lá do Sartre, e dentro daquele universo, nos anos 50 foi uma das pioneiras, das fundadoras dos estudos femininos, né, que está lá na obra O Segundo Sexo, que é Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Isso remete também a outra obra, lembra lá da Angélica Freitas, a Pelotense, né? Que debate muito sobre essas questões, né? Inclusive, numa das sessões, exatamente isso, o processo de como a mulher ela se forma, né? E tudo mais. Então, só que ela busca, aí entra também as questões culturais, entre norte e sul. Porque no norte, como eu havia falado, né, claro que apesar de toda Moçambique tem as questões que impõem às mulheres, né, todo o processo de perdas, de penalizações, inclusive se tem algum problema climático, algum desastre climático, as mulheres são as culpadas. Olha que loucura isso, né? Mas todos os mitos, né, que vão sendo contextualizados, né, inclusive os trabalhos domésticos, hábitos alimentares, né, a menstruação, como vai implicar em processos, né, inclusive de inclusão, né, no mercado de trabalho para essas mulheres. Só que aí uma coisa que fica claro, as mulheres do norte, elas têm uma disposição mais libertária. Então ela se encanta com essas disposições e ela, a partir disso, ela ela busca essas estratégias das mulheres do norte, né, com o princípio de maior sedução ao para tentar reconquistar o Tony, né? Perceba então que ela não enfrenta o Tony, ela não discute com ele, ela vai tentar reconquistá-lo, porque recai muito ainda num processo de autoconhecimento que a culpa está nela. Né? As limitações são dela. Se ela se sente mal nesses 20 anos, se ele tem uma amante, então é porque ela falhou. Ou se ele já tem revelado duas amantes, então ela falhou. Né? Então ela busca, e aí lá, a cultura do norte, as roupas coloridas, então ela tenta mudar um pouquinho o seu vestuário, e aí quando ela faz isso, qual é a reação do Tony? Mas assim, ó, zoa com ela, ridiculariza ela. Então esse cara também, olha, vamos combinar, né? Além de indiferente e ausente, é um cara que ele tem valores, inclusive humanitários, que estão falhando, né? E aí ela volta a conversar com o espelho, lembra aquilo, que o espelho passa a ser a alegoria da obra, isso vai até o finalzinho lá da obra, gente, tá? Então, que vai, através da técnica narrativa, o monólogo interior, o fluxo de consciência, o processo de autoconhecimento, né? Então, a gêmea do espelho parece que lhe autoriza, olha só, tu perdeu uma batalha, mas não perde a guerra. Vai em busca. E aí o que que acontece? A Rami quer conhecer a outra mulher. Então, e aí vai esse efeito cascata, né? Ela quer conhecer. E quando ela vai encontrar a Luísa, que é essa segunda mulher, e ela vai motivada por uma curiosidade, né? Só que a Luísa reage mal. Todas as mulheres não reagem bem. Tá? Que ela vai na casa, né? Um processo mais invasivo. Então, lembra a Julieta, a segunda mulher, a primeira que ela vai, né? Que é a amante, mas é a segunda esposa lá do Tony. Ela sai no soco, sai na porrada, né? Agora, a Luísa.
também recebe ela sentindo ameaçada, por óbvio, né? Que ela tem dois filhos com o Tony e ela parte pra cima da Rami e ela sai no soco também. Só que a Rami não quer brigar, então o que ela faz? Ela sai da casa. Só que a Luísa persegue ela e vai pra rua. Né? E aí elas começam a brigar, só que nisso elas são presas. Olha que situação, olha a chinelagem, né? Elas são presas, são levadas para a delegacia, né? E são presas por perturbação da ordem pública. E aí então elas vão para uma cela, e aí mais apaziguadas, o que acaba acontecendo? Começa, portanto, um processo lá de entendimento, de diálogo. Aí vem a sororidade, né? E aí ela escuta a história da Luísa, que é uma mulher do norte, é uma bela mulher do norte, então lembra, já tem essa cultura do norte e do sul, e também vai deflagrar um processo. A Luísa, ela considera, por exemplo, que a poligamia é natural, né, no norte, só que ela vê que os homens vão para o sul. As mulheres do sul roubam seus homens. Então ela vê dessa maneira. É um choque cultural que está acontecendo ali, né? Então, ela fala sua origem, que ela é da Zambésia, e tem a consciência que as mulheres também são descartadas. E a mesma coisa, ela tem filhos com Tony, mas também o Tony não está presente. Né? É a mesma coisa. Então, começa a se construir um processo de conscientização na Rami, certo? Que vai ser exatamente o ponto, né, de equilíbrio para harmonizar essas mulheres todas, para unir essas mulheres todas, né? E aí também a Luísa revela que o Tony tem uma amante. Então vai ser a quarta mulher, que é a tal da Sally. E a Sally que mora ali em Maputo, no bairro Central. Só que ela diz assim, ó, a Sally, ela é uma conde nervosa. O que que é uma maconde? Maconde, aí vem da origem lá, das diversidades de clãs étnicas que tem lá em Moçambique, é originária de uma clã Bantu, né? Então ela é nervosa, né? Então o que que acontece? Ela vai querer encontrar Sali agora. Só que aí elas saem da delegacia, porque a Rami, ela é mulher do comandante da polícia de Maputo. Então ela acaba escutando um sermão, né, do policial, que diz, inclusive, que é uma vergonha aquilo que elas estão fazendo, porque elas estão comprometendo a imagem do Tony, um cara, portanto, que é conhecido, cheio de classe. Olha a classe desse cara. Então, olha como os homens se protegem aí, né? E claro que a outra mulher também acaba sendo emancipada ali da delegacia, que também é mulher do Tony, né? Então elas são liberadas também por essa relação. A relação com o Tony, mas elas saem e ainda escutam um sermão do policial. E então a Rami, ela vai encontrar a Sally, e também é recebida com violência. Mas uma mulher pobre, precarizada, com dois filhos, o Tony. E ela fica sabendo também, pela Sali, que tem mais a Mauá, né? Que é a quinta mulher, que é mais jovem. Tem 19, se tiver 19 anos é muito, né? E provavelmente também está carregando um filho do Tony, né? Então, esse é o universo, as apresentações. Aqui pode ser uma questão, né, gente? Então, como eu falei, a ordem da busca da Rami por essas mulheres, certo? E a partir daí, gente, olha, surge a consciência dela, Rami. Ela começa a perceber que nesse mosaico, ela fecha esse mosaico, ela percebe que essas mulheres estão na mesma situação de igualdade, né? Ela só tem um relacionamento que é oficial. Agora, ele pulverizou outros relacionamentos de outros casamentos, só que não são oficiais. Ele não casou com outras mulheres, mas é uma situação de poligamia, né, que enfrenta também a ausência e as negligências, inclusive, né, de sexualidade, né, sobretudo financeira, vamos pensar assim, né, gente, com essa filharada toda que esse homem tem no mundo, né? Então, ela percebe que as dores das mulheres, independente das origens e das situações, são as mesmas. E começa uma aproximação, né? Ela estranha a Rami até um convite
que a Luísa envia para ela ir no aniversário do filho dela, né? Ela vai. E aí ela começa a beber, né? E tudo mais. E aí ela é apresentada ao Vito. O Vito, ele é amante da Luísa. Isso é interessante. E ela, como tá bebendo, e o Vito é um cara boa praça, cara bonito, sedutor. A Rami passa a ter desejos pelo Vito. E aí, como a Luísa ela vem do norte, e no norte tem essa cultura voltada até para poligamia, né? Digamos, mais libertária na concepção das mulheres, olha o que acontece. A Luísa leva a Rami para o quarto. Despe a Rami, que tá zoadinha lá na chalaça, né? Por ter bebido muito, já tá na manguaça, surgiu lá os desejos pelo Vito, e o que que ela faz? Ela oferece o Vito pra ela, e é amante, o Vito é amante da Luísa, só que ela compartilha dentro da cultura do norte, a cultura, portanto, mais libertária na sexualidade, o seu amante para a Rami. E ela tem, portanto, relacionamento com o Vito. Aí no outro dia, quando ele vai se despedir, né? E ele foi muito. Como é que eu posso dizer para vocês assim, né? Ele não foi nada desrespeitoso com ela, muito pelo contrário, né? E parte dele, uma fala que eu vou dizer para vocês, tá? Que vai dinamizar as ações, as estratégias e a consciência da Rami. Ele diz assim para ela, né? Antes de ir embora, para Rami. Eu acho que todas as mulheres deviam unir-se contra a tirania dos homens. O Vito falando, se fosse mulher, faria isso. É aí onde está o teu ponto forte, Rami. No lugar de fazer a guerra com essas mulheres, né? Se entenda-se isso, estás aqui ao lado da tua rival. Então não é mais rival, elas estão na mesma barca. E ele diz: Tu és brava, mulher. E a partir daí, a consciência da Rami sobre a poligamia, que ela não é oficial ali no sul de Moçambique, mas ela tem a consciência que é um instrumento político que garante privilégios a um homem, a um patriarcalismo, a um sistema de patriarcado. E no sul, de onde ela é originária, ali em Maputo, né, tem essa tradição poligâmica nas raízes culturais da África profunda. Só que pela ocupação portuguesa e pela cristianização, de certa maneira, descolou isso da sociedade. Só que há muitos homens e algumas mulheres que querem retomar exatamente esse estatuto perdido da poligamia e querem regressar às raízes. E aí, no caso, o Tony. Né? Então, há uma poligamia informal. E se há uma poligamia nas raízes profundas da África, inclusive no sul de Moçambique, então vamos dar visibilidade a isso. Então, é um sistema, só que não é assim o sistema, né? É um homem que tem as suas mulheres e tudo espalhado, ele é ausente. Não. E aí o que acontece? O modelo de poligamia enfrentado por Rami, o ideal e o real. O real é aquele que o Tony tem as suas amantes, são várias famílias dispersas e ele é ausente. Então, se a poligamia é um estatuto, certo? Só que não é oficial, então vamos oficializar. Porque é uma unidade, é uma única família, composta por várias mulheres e um homem não ausente, com responsabilidades. Então, e aí o plano da Rami é a construção dessa grande família. Integrar as mulheres, observem como ela foi construindo, não sem culpas, ela ainda segue com as suas culpas, com seus traumas, mas o plano conspiratório, eu digo conspiratório que não é só dela, ela vai envolver as outras mulheres, né, nisso. Então começa, primeira coisa, vamos fazer com que todos saibam que o Tony tem muitas mulheres. Então não são amantes, são esposas. E se essa cultura em África, então vamos oficializar, vamos dar visibilidade, vamos lutar pelos nossos direitos. Então, o que que ela faz? Ela faz uma festa surpresa para os 50 anos do Tony. Aí então tá, todos lá bebendo, se divertindo, e trouxe a família, o tio padre dele para abençoar a festa, né? Os ministros com os quais ele tem lá as suas relações de poder, né? A nata da sociedade de Maputo, né? E aí o que acontece? Ele é um aniversariante feliz, né? Portanto, brilhando, né? E a Rami
a mestre de cerimônias. E como a mestre de cerimônias, o que ela faz? Ela recebe as mulheres do Tony. Ele fica perplexo, tipo, o que que tá havendo aqui? Tipo assim, mas não passa nem sinal de Wi-Fi no Tony. E aí acontece, as mulheres naquele cortejo de poligamia, todos, que cria um constrangimento para todos ali. Por quê? A poligamia ela é um conceito africano em Moçambique. Só que pela moral daquele patriarcado no sul, cristianizado pela ocupação portuguesa, os homens têm inúmeras famílias, só que nada é oficial. Então, as pessoas que estão naquela casa, fica assim, ó, também, cara, não passa sinal de Wi-Fi em nenhum homem ali. E aí o que acontece? Ela, ela enaltece a fertilidade do Tony, né, apresentando as demais esposas, a capacidade que ele tem de amar a vida. Olha como ele se multiplica. O homem tem suas 5 esposas, 16 filhos. Olha que bacana isso, né? E enaltecendo. Ele fica naquela mistura de vergonha, mas também na sua hombridade, lembra? Na sua arrogância, soberba da sua hombridade, né? Do sujeito homem. O que que ele faz? Ele fala sobre as origens africanas dele, naturalizando a poligamia. Agora só que aí vem o desdobramento, né? O meu camarada tá assumindo, né? Então não é só agora vamos dar o título de poligamo, né? De polígamo, né? Vamos dar o título de o maior esposo de Maputo, não. Tu vai ter que pagar a conta, cara. O boleto tá chegando. Tá entendendo? Então, e a partir disso, até o padre, né, constrangido, ele abençoa, acaba todos, só que ele começa a sair da festa. Os homens, há uma debandada. Aí a Rami, o que que ela faz? Ela convida o Tony a uma conversa particular com as mulheres. Ô, Tony, vamos conversar, acho que a gente tem uma coisinha para conversar, né? E aí vem exatamente essa conversa, só que o que que ele faz? Ele fica. Ela explica que ela quis prestar uma homenagem a ele. Percebe que aí, gente, tá? A ironia, né? A estratégia prestar homenagem aos cambal, né? Tá? Não tá querendo prestar homenagem a nada, né? Ela quer, obviamente, ela quis uma estratégia para criar essa grande família, mas cobrar o estatuto da poligamia. Ela e as mulheres precisam ter a presença do Tony e não só física, a presença em zelo, a presença com as suas responsabilidades de homem que vai estar ali na construção dessa grande família de mulheres e de filhos, né? E aí o que que ele faz? Ele foge. Sempre quando pressionado, ele foge. É um covarde, cara, tá? Ele diz que tem que entregar os documentos ao ministro, entra no corre e vazou, né? Só que mesmo assim, as mulheres saem vitoriosas, elas dançam, bebem, todas as esposas, né? Por quê? Porque elas conseguiram dar visibilidade para a sociedade das suas situações. E aí entra um termo, gente, que é muito bacana que a universidade pode cobrar, que é a prática do lobolo. O que que é o lobolo? O lobolo, gente, tá? É a responsabilidade que o homem na poligamia ele precisa ter, é garantir toda, né, a responsabilidade com as suas famílias, com as suas mulheres. Então, sobretudo a questão financeira, mas também sexual. Então, ele tem que garantir, portanto, às mulheres, né, integridade e principalmente subsistência e qualidade, né? Então, a Rami ela passa a ser pressionada. Por quê? E aí tem detalhe, tá? Porque ela expôs o Tony, o marido. E aí a família do Tony, aí é o sul, a ocupação portuguesa, lembra? A mãe, a sogra dela, então a mãe do Tony, a sua sogra, é extremamente católica. E ela começa a cobrar, e ela culpa, ela penaliza a Rami. Né? E inclusive pelas consequências, o que pode acontecer, os dobramentos com o Tony. Pô, o cara é comandante da polícia em Maputo, olha o que tu fez, né? E aí o que acontece? Ela contextualiza, ela fala, ela traz os fatos e aí uma condição que é incrível, né? Porque a sogra dela, ela é super protetora, ela protege mais o filho, o Tony, né? E sendo cristã, na cultura monogâmica, né? Ela deveria ser contrária à poligamia. Só o que acontece? Ela começa a defender as tradições de poligamia. E ela passa a ter na sogra, de uma forma inesperada, né? Uma grande.
parceira. A sogra começa a visitar as outras famílias, ela leva doces para as crianças, e ela vai querer exatamente lutar, ela vai formar uma espécie de um parlamento na família, né, que vai integrar as mulheres mais velhas, uma espécie de uma comissão para sistematizar, organizar a questão da poligamia e, sobretudo, o estatuto, o lobolo, né? Só que a Rami, o que que ela faz? Ela começa a se responsabilizar pelas outras mulheres, até porque talvez é isso que a motive, né? Porque ela que buscou dar essa visibilidade, ela é a esposa oficial, né? Ela que tem o casamento que é reconhecido, é legitimado, né? As outras mulheres não, as outras cinco não. E o que que ela faz então? Ela começa a estimular as outras esposas, né, a se emancipar financeiramente do Tony. Né? E aí o que ela estimula, vamos fazer alguns negócios, né? Então, é outra questão que a URSS pode fazer. A Rami e a Luísa, elas começam a vender roupas, né? Sendo que depois, com o dinheiro que elas vão guardando, cada uma vai ter uma loja. A Sally constrói uma loja de bebidas, vai ter um outro comércio também, vai ser um café, e um salão de chá. A Julieta abre um armazém, né? E passa a vender bebidas. A Mauá abre um salão de beleza, né? E começa então elas começam a prosperar. E a sogra, como eu falei também, busca essa condição para todas sejam loboladas. Lembra? Eu falei para vocês, tá? Esse estatuto, tá? O lobolo, o estatuto da poligamia, garante que o homem tem que ter essa responsabilidade, né? E é o ciclo de lobolos, né? Como eu falei, há o parlamento na família, como se fosse, né, uma assembleia, né? E a sogra e as mulheres mais velhas, as tias, organizam e começam a ensinar as demais, as mulheres, né, do Tony, sobre o amor polígamo. Obviamente que o Tony é o vértice central que tá aí, né? Porque o cara é o homem, né? E a Rami vai ser o pilar, porque é a esposa legítima, né? É a rainha do lar. E as demais, isso a sogra passando para Rami. As outras mulheres do Tony devem lhe obedecer. E se elas não lhe obedecer, Rami, tu vai ter que investir contra elas alguns castigos, algumas punições. Só que ela não quer, ela não se coloca acima, ela se coloca como igual. Essa é a diferença. Então a família do Tony tenta organizar a legitimação da família poligâmica, né? Só que quem vai definir, né, o andamento, inclusive de conscientizações, é a Rami. Tá? Só que aí estabelece também uma escala conjugal. Olha, o Tony tá numa roubada, porque ele vai ter agora que essa coisa da ausência não tem mais. Então ele vai ter que distribuir semana por semana, a cada semana vai ter uma mulher, uma família, né? E igualdade, é uma rotatividade, né? E que ele vai ter que cumprir com todas as responsabilidades financeiras e sexuais. E aí, meu caro, vai dar conta, meu velho? Essa é a situação, né? E aí, a Rami reúne as mulheres para ver como é que tá o andamento da escala, da rotatividade do Tony, né? E quer saber como é que tá, se ele tá correspondendo à virilidade. A Mauá, que é a primeira na escala, olha, diz assim, ó, o Tony tá feliz, só que ele vai dormir. Na hora lá do vamos ver, meu velho, tá? Ele tá na hora que ele tem que ser o procriador, né? O macho alfa, tá falhando, né? E aí a Mauá traz uma revelação. Ele tem uma amante. Poxa, mas o cara tem todas essas mulheres e ainda tem uma amante. É uma coisa meio doentia nesse cara, né? E é a Eva. E é uma mulher diferente de todas. Olha, e cuida disso, tá? Diferente das demais, da Rami, da Julieta, da Luísa, né? Da Sali e da Mauá, que dependem economicamente dele, são subordinadas a ele. A Eva não. É uma mulata belíssima, só que ela tem. Ela exerce. Desculpa, ela exerce, né? Portanto, uma função profissional. Então, inclusive de chefia, é uma mulher independente, tem a sua autonomia, tem dinheiro, tem um carro de luxo, né? Então, para ver que também ele é um cara sedutor, tem isso, né? Agora, cuida isso. E ela não é uma esposa.
ela não é esposa a Eva. Qual pega ratão aí, gurizada, tá? E aí o que acontece? As mulheres ficam indignadas, só que elas são ardilosas, né? De certa maneira, já nesse estágio com Tony. E o que que elas deflagram, né? Elas querem fazer uma manifestação ao Tony para despertar a consciência dele. Primeiro, eu quero saber por que tá tendo uma amante? Por que mais uma? Por que uma amante, Tony? A gente não organizou essa hierarquia da poligamia, a escala rotativa das tuas mulheres, essa grande família, né? Então, meu velho, para que isso? Só que o que elas fazem? Elas começam, fazem uma janta, né? Familiar, estão todas reunidas com o Tony, né? E tudo mais. E começam, oferecem bebida para ele ficar bem levinho, né? Bem com a língua destravada. E aí ele vai perceber que é uma saia justa, porque elas perguntam para ele: vem cá, o que que tu. ah, elas perguntam para ele, né? Descreve o que tu sente por cada uma de nós aqui. O Tony começa a elogiar cada uma, porque o cara também é bom de lábia, né? Até o momento que eles sintam um certo constrangimento e uma certa pressão. Ele começa a lançar, destilar o seu, né, o seu caráter sedutor, né? Só que a Lu, indignada, ela diz assim, ó, nós estamos sendo usadas por ti, Tony, né? E aí ela expõe o que tu quer? Qual é o motivo de ter mais uma mulher, a tal da Eva? E aí cai a ficha, ele percebe, opa, caí numa armadilha, né? Caí numa armadilha. Essa relação aqui, ó, tá? E aí, olha a resposta dele. Lembra que ele já tinha dito lá, né, com todo a cara de pau, né, lá pra Rami, quando ela descobriu que ela tinha uma amante, que ela conversou, olha, eu conversei com a Julieta, ó, a traição é crime, ele diz, não, né, só quem trai é mulher. Porque o homem não trai, isso é o estatuto do homem, é assim, né? A pureza tá com o homem. Lembra que ele chega a dizer? Agora ele diz assim: ó, olha, eu tô com a Eva porque eu tenho vontade de variar. Pô, meu! Variar! Já tem 5 mulheres, meu velho, né? E aí, olha o que ele diz. Olha o preconceito, gente. Desejo de tocar numa pele mais clara. Porque todas são negras retintas, moçambicanas retintas, né? E a Eva é uma mulata. Então, e aí é complicado, né? É complicado esse cara, né? E as mulheres aí, elas ficam injuriadas com aquilo, né? E aí surge a Sally e faz uma proposta, tá? Olha só, vamos todo mundo dormir aqui hoje e como as mulheres, cada uma individualmente, quando tu tá nessa escala rotativa, né, te dá prazer. Então, vamos fazer uma coisa, Tony. Hoje, tu vai mostrar o quanto tu vale, para que tu veio nessa vida. Então, tu vai nos realizar. Tu vai se realizar, mas com todas de uma só vez. Então, o que que rolou ali, ó? Tá, uma orgia. Vai rolar, então, olha só. Então, tu vai ter que te deitar com todas nós e vai ter que se realizar com todas. E fazer com que nós também nos realizemos aqui, né? Então, elas se despem, elas ficam nuas e o Tony fica nu. Qual é a reação do Tony sob pressão? Fica completamente desesperado. Tipo assim, ó, o que que tá acontecendo aqui? Então, aí é um detalhe curioso. Olha como isso pode aparecer na URGS, gurizada, tá? Ah, porque na realidade é uma manifestação pacífica de sexo, né? Não é isso que está acontecendo ali. A proposta da Sali é essa, né? E é o oposto ao que acontece, né? De certa maneira, agora para pacificar seria então o sexo coletivo com ele, todas as mulheres com ele, né? E é o oposto ao que acontece numa obra que fala sobre mulheres, que para acabar com uma guerra não oferecem sexo, e sim a ausência do sexo, a guerra, a greve de sexo de Lisístrata. Olha como isso pode aparecer. As mulheres, para acabar com a guerra, né, propõem o quê? Uma greve de sexo. Essas mulheres, para acabar com essa guerra, né, do Tony para ter mais mulheres e mais mulheres e mais mulheres, o que é que elas propõem? Na realidade, a Sali propõe, que é a Lisístrata moçambicana, vamos pensar dessa maneira. Pega a ideia, certo? Então, vamos ter sexo?
E olha como isso pode se movimentar, gente, tá? Olha a lista das leituras, olha as possibilidades, tá? E aí o que que acontece? O Tony, ele chora. E aí o que ele sempre faz? Ele cobra da Rami, que é a esposa legítima dele, com quem ele casou, e aí ele vai embora. Né? E aí ele, lembra que a família lá, a mãe dele, com as tias véias lá, tinha uma espécie de um conselho, né, sobre a poligamia do Tony, sobre essa grande família, né, dele com essas mulheres. Então, ele chama, ele denuncia num conselho que ele convoca, a orgia que não aconteceu, porque ele não quis, né? Então ele abortou essa orgia proposta pela Sali. E aí o que acontece? As anciãs, os anciãos, né, todos aí do Conselho de Família, eles escutam a história e eles condenam as mulheres. Eles não, elas exageraram, não podiam fazer isso, né? E aí vai ter algumas reações aí, ó, tá? Surge pela primeira vez o Niket. A Mauá, porque a Rami, para ver, a Rami, de certa maneira, ela demora a perceber, né, o quanto o Tony, ele é culpado nisso tudo, né? Então talvez uma questão de memória afetiva dela, né, de compaixão ou de amor, né? É um sentimento confuso que ela tem. Ela sai em defesa do Tony. Tanto é que ela fala para as mulheres, né, para as outras esposas, que houve um excesso, houve um exagero ali. A Mauá, ela não acha, inclusive ela diz assim: olha, eu tô preparando a minha alma para dançar Niket. Né? Lembra que a Niket, essa dança ritualística, ela diz assim: olha, essa foi a maior prova de amor que nós poderíamos ter dado a ele, porque estávamos dançando para ele num ato ritualístico de entrega total. Não é isso? Então, e ela diz, e ela explica, Niket, essa dança do amor, as raparigas recém-iniciadas executam aos olhos do mundo, né? E ela diz, foi a maior prova de amor. Nós cinco estávamos dançando Niket por Tony e ele não quis. E aí surge essa consciência. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Todas elas, a Rami, a Julieta, a Luísa, Sali e Mauá, das egressas das diversas regiões de Moçambique, né? Cada uma representava uma esposa, mas uma região de Moçambique, se movimentando e movimentando as culturas e os desejos ao Tony, dançando de mãos dadas a Niket nessa proposta da Sali, né? Nessa orgia que ele não quis. E a Rami, como primeira dama e oriunda do Sul, ela se colocou oposta ao Niket, que vem mais as mulheres, são mais do norte, né? E aí a reflexão por uma grande unidade. A Rami, mais à frente, ela pensa assim, ó, somos uma variação em línguas, aqui há uma revelação daquilo que é a alegoria do texto, gente, tá? Somos uma variação em línguas, em hábitos, em culturas, somos uma amostra de norte a sul, o país inteiro nas mãos de um homem só. Em matéria de amor, Tony simboliza a unidade nacional e elas, a Niket, seria esse corpo unificado das mulheres em África. Interessante, gente, a alegoria, né? E aí, qual é a reação do Tony? Ele recai assim, ó, ele culpa a mulher com a qual ele casou, para as outras, portanto, tem uma hierarquia menor, né? E o que que ele faz? Não é por falta de amor, ele diz para ela, olha, é por punição. Eu vou me separar de ti. Ele impõe, ele comunica. Então ele está impondo, né, o divórcio, dizendo assim, ó, com uma punição, porque eu desfazendo o casamento contigo, tu vai estar no nível das outras mulheres. Tu não tem hierarquia mais nenhuma comigo, né? Ou nessa relação de poligamia. E ela não aceita. Tu pode mandar os documentos pelo teu advogado, eu não vou aceitar. E aí surge uma raminha um pouco diferente. Tá? Então, ela começa a partir da articulação da Mauá, da proposta da Sali, né, que seria aquela aniquete, quando ela visualiza o que poderia estar acontecendo dela, né, com as outras mulheres, ela começa a se afastar um pouco dessa dependência do Tony. Aí ela está saindo para o trabalho
né, no outro dia, a Rami, e ela vê um atropelamento e ela vê que um cara morreu. Foi um acidente, foi uma coisa bem trágica, né? E um cara que tem aproximadamente 50 anos, né? Aí ela vem uma revelação. Na madrugada, a Sally diz que, olha, liga pra ela e diz: ó, o cara ele foi buscar cigarros, o Tony não retornou, tá desaparecido. No outro dia, ela tem a casa invadida por parentes que dizem que o Tony morreu. E quem é como assim morreu como? Dizem que aquele atropelamento do dia anterior foi ele, né? E ela fica, como assim? Não pode ser, né? E aí é de uma violência o que fazem, eles nem averiguam, não tem nenhuma muita averiguação lá do que de fato aconteceu com o Tony, né? Se de fato morreu, não morreu, né? Eles invadem a casa dela, né? Agora ela ao sistema de poligamia, ao estatuto, né? Então é uma mulher que ela fazia parte de uma estrutura poligâmica com Tony, né? Então agora vem o revés. Então, como viúva na poligamia, a casa é invadida, ela vai ter 30 dias para sair da casa, né? Ela tem o cabelo raspado com navalha, ela vai ter que usar vestes escuras agora, né? Vestes pretas, né? Ela perde domínio sobre o corpo, a casa, inclusive, que ela vai ter 30 dias para sair, e ela vai ter que ter um outro ritual de purificação que as viúvas têm na questão da poligamia, né? Que é a cutinga. E o que que é o cutinga, esse ritual de purificação? Ela vai ser entregue a um outro homem da família, do Tony, né? Da família do esposo morto, né? E mesmo se for um cara casado, aí ela vai ter que ter uma relação sexual com esse cara, que vai ser o purificador sexual dela, e a partir daí ela vai ser esposa desse cara. E ela é destinada a quem? Ao Levi, que é o irmão do Tony, certo? E aí no outro dia ela é levada pelos irmãos do marido para reconhecer o corpo e ela diz, olha, não é ele. E eles não querem nem saber, eles não escutam, né? Percebe que é um ato de vingança. Tanto é que ela vai ter taxada, né, de feiticeira, que ela desgraçou o Tony, né? Eles não querem nem saber. E ela diz: olha, não é o Tony, o cara tá desfigurado, mas, pô, eu convivi 20 anos, eu sei que não é o Tony, porque ele tinha uma cicatriz atrás da orelha, né? E não tem a cicatriz. Então aí tu pode perguntar, mas por que que ela aceita? Ela se sentiu impotente, ela percebe que agora há uma maquinação contra ela, uma violência contra ela, à medida que ela havia exposto, né, o Tony, né, e a família, portanto, acaba ocupando a casa, né, saqueiam a casa, e só que em meio a isso, antes do ato de purificação com Levi, que é o Cutinga, a mulata, a Eva, lhe faz uma visita e diz que, olha, ele não morreu, ele foi para Paris porque eu organizei, comprei as viagens para ele, né? Organizei a viagem porque ele tinha um problema no joelho. Eu consegui uma consulta para ele lá na França, lá em Paris. E aí o cara é tão canalha que quando ela levou ele no aeroporto na noite anterior, né? Ele estava indo com uma outra mulher. Ele foi lá com uma amante. Quer dizer, ele traiu a amante que é com a Gabi, que é outra mulher, né? Então ela tá puta da cara, né? A Eva, né? E ela compartilha também olha, sororidade, né? Ela diz assim, olha, eu tenho os documentos aqui que comprovam que ele não tá, que ele não foi ele que morreu, né? Olha, eu chamo a polícia, eu denuncio, eu contrato advogado para te ajudar, Rami, porque ela tá presa agora ao estatuto da poligamia, né? E ela vai ter o revés agora. E na tradição sexual, né, na tradição desse ritual de purificação sexual que é o Kutinga, né, ela não lamenta, porque o Levi, ela tem atração por ele, é um homem bonito, né, e aí a noite do Kutinga, né, ela tem como o purificador sexual dela, né, o irmão, o cunhado, e ela foi muito bem tratada pelo Levi. E ela faz uma reflexão, né? Vale muito mais ser amada por alguns instantes do que desprezada a vida inteira. Que ela foi desprezada a vida inteira pelo Tony, né? Ela percebe isso. Só que, curiosamente, né? O Tony regressou. Ele não morreu, né? Regressou da viagem, o vagabundo, né? Foi lá fazer lua de mel lá com uma outra amante, traiu o amante da amante, né? Então, quando ele chega, ele fica, o que que tá havendo aqui? E aí a Rami contextualiza, olha, teve processo aí, né, da poligamia, né, foi dado como morto, agora eu sou viúva, só que eu tenho outro marido,
que é o teu cunhado, e ela contextualiza na tradição poligâmica, claro que ele contesta, vem cá, mas por que não resistiu? Olha, impuseram, é tradição poligâmica, deveria saber, né? E ela tem um prazer em falar que ela deitou com o irmão dela, com o irmão dele, né? E aí aquilo que impunha ela na vida, né, das traições, ela percebe nele agora a fisionomia de um homem traído, né? Ah, sobre a reação do Tony, lembra que ele é o cara da polícia em Maputo, né? O comandante. Então ele se vinga de todos. No outro dia ele manda prender todos que saquearam a casa, inclusive a mãe dele, ele manda prender, né? E diz que vão responder judicialmente perante a lei. Né? O vandalismo, os saques que fizeram na ausência dele, né? E aí ele mesmo conversando com ela, né? Ela diz: olha, tu é o autor moral de tudo isso, não tem muito o que fazer, né? Ele vai na casa, né? Ela tem 30 dias para sair, né? E ela acorda os filhos e ela diz: olha, não tem muito o que fazer. Eu vou agora lá para casa do Levi, que é o meu marido agora, né? Que é o marido que a tradição me conferiu, né? Porque ela é considerada viúva, né? Mesmo com eles, é uma situação absurda, né? E nisso, as outras mulheres vão à casa para ter para conferir que ele está vivo mesmo, né? E aí o que acontece, né? A partir de tudo isso, né? O Tony, tá? A partir dessa relação, quando ele retorna e as mulheres estão lá na casa, o clima fica tenso, que elas cobram dele, obviamente, pelo que está acontecendo, né? Só que ele faz promessas agora. Olha, eu vou ser fiel a vocês. Qual é a garantia? Né? Eu vou mobilizar todas, quer dizer, responsabilizar, né, financeiramente. Ele se humilha diante das mulheres, né? E elas não aceitam. Né? E a partir daí, talvez até na relação que ela teve lá com Levi, né, naquele ato de purificação, no cutinga dela, né, que ela foi cutingada lá pelo cunhado, então ela percebe que ela não depende mais do Tony, ela se emancipou. Ela pode ter até compaixão por ele, né? Mas aí ela volta ao espelho e aí ela vê a imagem que dança, ela se reconhece. Aí é o Niket dela, né? A alma se emancipa. E as mulheres também estão mais emancipadas, a ponto que ela orienta a Luísa a se casar com o Vitor. Lembra o amante que também foi compartilhado com ela, né? Então ela orienta, né? A Luísa reconhece tudo que a Rami fez por ela e ela chega a falar: olha, o Tony é coletor de mulheres, tu é coletor, tu coleta almas amarguradas, né? Semeaste o amor onde só o ódio reinava, tu és uma fonte inesgotável de poder. Ela diz, né, para Rami, reconhecendo, ela passa a ser reconhecida pelas outras mulheres, né, por tudo que ela fez, apesar dela ter sofrido esse revés, né? E aí o que acontece? Se reconstitui o parlamento conjugal, porque o lar poligâmico parece que volta, né? Porque se desarticula com o retorno do Tony, então a Ramia ela não é mais viúva, então ela segue esposa do Tony, as coisas então vão se acomodando, se volta, né, à situação anterior, né? Ahn, Só que aí as mulheres, mesmo fazendo aquela escala rotativa com o Tony, elas percebem que elas não dependem mais, elas não têm mais, sabe, não dependem mais dele, ele passa a ser desnecessário. É tipo um fardo agora para carregar, porque todas prosperaram, né? E todas começam a ter relacionamentos amorosos, né? E aí o Tony, que ele recebeu inclusive uma carta da Luísa, que vai casar com o Vitor, né? E ele chama uma reunião, né, com as mulheres. Ele diz, portanto, assim, ó, que é um absurdo tá acontecendo, ele está desesperado, né? E ele sempre culpando a Rami pelo que está acontecendo, né? Ele chega aí à casa da Luísa, e chora lá. Ele está presumindo que o seu patriarcado agora está ruindo a desconstrução da poligamia e do seu lar, a sua família integral, que ele não se responsabilizou, tá de certa maneira, o abandonando. Ele passa a ser agora um cara que as mulheres lhe abandonam, né? Ele tentou, inclusive, agredir a Luísa depois do anúncio que ela vai casar com o Vitor, né? Ela reage, ele vai embora, ele procura, inclusive, a Rami, né? Expõe para ela, né, o que ele está sentindo, as suas frustrações, né? E ele chega a passar mal, essa passagem é interessante, ele passa mal. A Rami, sempre solidária, ela leva ele para o hospital, né? Lá ela contextualiza para o médico o que está acontecendo e ela expõe as fraquezas, as fragilidades dele, né? Como homem, porque ele passou mal pelo que está acontecendo, ele está sendo abandonado pelas mulheres,
né? E aí o Tony reage e manda ela calar a boca na frente do médico. Aí o que acontece? Olha, a Rami, ela, não, ela tá agora, ela ganhou uma consciência, né, que antes ela não tinha, e ela não suporta mais isso. Ela fala pro médico: olha só, tá? Se eu não posso falar, então ele que morra. E sai do hospital. Tipo assim, ó, morre então, meu velho. Tá? Então percebe que começou o abandono mesmo. Tá? Inclusive da mulher que sempre esteve ao lado dele, né? Aí vem o casamento da Luísa, da Lu com o Vito, né? E lá a Rami é reconhecida por todas as outras que dizem assim, ó, muito agradecidas, né, por tudo que tu fez pela gente, garantir um progresso, uma independência econômica, também de consciência, uma base de identidade que a gente conseguiu se resolver. Tu és a mãe de todas nós. Olha, Rami, o reconhecimento, né? A última conspiração, que elas não aguentam mais o Tony, o que que seria, né? Então seria, né, criar uma situação para se emancipar do Tony, né? Porque, e aí tá, porque o Tony procura a Rami e diz assim, ó, eu vou abandonar todas. Eu só quero ficar contigo. Porque ele sabe que a Rami sempre ficou com ele, as outras estão abandonando ele, então também é um, digamos que é a zona de conforto dele, né? A Rami não tem mais necessidade do Tony. Aí então ela convoca uma reunião com as mulheres, tipo assim, ó, vamos decidir o que a gente vai fazer com o Tony, né? E aí o que que acontece? A sugestão, a proposta da Rami, e aí numa assembleia eles vão apresentar isso pro Tony. Seria assim, ó, vamos apresentar uma outra esposa para ele. Ele não vai aceitar. Porque daria uma brecha, um precedente no estatuto poligâmico, né? Para acabar com a poligamia. Né? Se o marido ele não aceita uma outra esposa, né? E aí elas apresentam para o Tony, que fica perplexo, né? A Saluá, que é uma menina de 18 anos, né? Tá? Só que ele acha bonita a menina, aprecia a beleza, só que ele rejeita pela condição, como se vocês estão impondo, não aceito. Daí que ela fica Saluá rejeitada, né? E aí abre um atestado de impotência dele na masculinidade. Como é que tu vai garantir esse lobolo sexual, meu velho? Né? E aí elas conclamam pelo estatuto poligâmico o direito de ter assistentes conjugais. Né? E aí cada uma apresenta ao Tony na Assembleia os seus amores. Então, acabou pro Tony. Ele tá derrotado como homem. O patriarcado ruiu do Tony. Né? Alegoricamente, é um patriarcado africano que está sendo instituído pelo empoderamento das mulheres em Moçambique. Né? E as antigas rivais da Rami, agora integradas no mesmo propósito, essa unidade, portanto, feminina, né? Elas partem e levam, inclusive, a Saluá, a rejeitada com elas. Né? O Tony fica fragilizado. O término do texto, gente. Eles estão no jardim público, a única que não abandona é a Rami, né? E aí então ele abraça a Rami, e ele percebe, quando ele abraça, né, um volume no ventre, e ele pergunta para ela: vem cá, tu tá grávida? Não poderia ser dele, né? Porque ele não estava cumprindo exatamente com a condição dele como procriador já faz um tempo, e com as questões de amantes, a Eva, a Gabi e tudo mais, né? E aí a fala é impressionante aqui da Rami, como uma síntese, né? Ruínas de uma família. A lua desejada partiu dos braços de outro com véu e grinalda, um Vito. A Ju enganada tá loucamente apaixonada por um velho português cheio de dinheiro. A Salia apetecida enfeitiçou o padre italiano que até deixou a batina só por ela. A Mauá amada ama outro alguém. Só fiquei eu, a rainha principal, para lhe salvar a honra de macho. E a revelação, ela diz: olha, Tony, tô grávido. Tô grávida. O filho não é teu. O filho é do Levi, o teu irmão. Naquele momento que ela foi cutingada lá, no ato de purificação sexual e tudo mais. E acabou, portanto, por Tony, né, o patriarcado. Ele desaba, portanto, né, no final da narrativa, né, com todo o atestado do seu fracasso, e aí a imagem potente lírica chove e cai à noite com a sua escuridão. A escuridão do patriarcado e o empoderamento das mulheres, né? Então, a grande obra da Paulina Chiziane, né, que faz toda essa discussão a partir das questões culturais, a partir de tudo aquilo que passa a ser a compreensão de Moçambique, uma compreensão político-social, mas a obra que atesta o empoderamento, a consciência, a ancestralidade, a identidade dessas grandes mulheres. Tá, gurizada? Ficamos por aqui.
E a partir dessa aula, né, é importante tu sintetize as principais ideias, porque daqui, certamente, na contextualização, a URGS ela vai promover a sua questão. Tá, gurizada? Um grande abraço e leiam essa grande obra dessa grande escritora africana, Paulina Chiziane, o romance Niket. Valeu!